Podem até vir pedras rolantes, relâmpagos e polvos gigantes. Pode ser como nunca, pode ser como dantes. Com este amor, venha lá quem for. Corra bem, corra mal. É uma sorte apoiar Portugal. Betclic, patrocinador oficial da seleção. – 23 de julho de 1966, Liverpool, Goodison Park, estádio do Everton. Portugal, seleção estreante em fases finais, já ganhou a Hungria, já empurrou a Bulgária para o lado e já abateu o Brasil de Pelé. 9 golos marcados em 3 jogos, apenas 2 sofridos. Portugal é a equipa do futebol vistoso e excitante neste Mundial organizado na pátria do futebol, a Inglaterra. No previous international, no other cup final, indeed nothing Wembley ever staged, matched the glamour of this event. E agora, vai ter pela frente a Coreia do Norte nos quartos de final, uma seleção que afastou nada menos do que a Itália. O palco está montado, os protagonistas estão apresentados, eu sou o Marco Vaza, eu não estive lá, mas quem esteve lá foi o António Simões, o nosso primeiro convidado neste primeiro episódio deste podcast dedicado à seleção portuguesa e à sua participação em fases finais dos Mundiais. Eusébio, entra na área, remata, defesa de manga, incompleta, e é o gol! Gol! António Simões! Portugal acredita! Levanta-se uma nação inteira! Bem-vindo, António. Antes de falarmos de forma mais detalhada deste jogo da Coreia do Norte, gostava de voltar um pouco atrás. Nesta altura era muito difícil chegar ao Mundial, mas Portugal conseguiu às custas de uma Checoslováquia fortíssima. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, porque eu gosto imenso de partilhar. E cada vez que tenho a possibilidade de poder comunicar, sobretudo com aqueles que não conhecem bem a história, eu fico contente e aproveito para dizer uma coisa que às vezes eu digo assim de uma forma mais privada, que é: eu não pertenço à fatia dos falsos modestos. Eu isso não gosto. Eu gosto que se lembre de mim. E agradeço o convite que me está a fazer para eu poder aqui falar sobre aquilo que foi um momento histórico, não só do futebol, mas de Portugal. Eu diria até que depois de que foi o brilhante terceiro lugar, que nós definitivamente pusemos Portugal no mapa. Isso deve-se a uma seleção espontânea, com certeza com gente por trás que nos ajudou, é óbvio, mas não posso nunca esquecer pretos e brancos a jogar na mesma equipa. Que na Inglaterra, a tal pátria do futebol, que muito bem disse, não era possível pretos e brancos. Portanto, tudo isto tem um valor acrescentado de memória e de quanto foi importante nós aparecemos através do futebol em todo o outro mundo. Muito bem, obrigado também por ter aceito o nosso convite. Antes de entrarmos diretamente nesse Mundial, eu queria lhe perguntar ainda sobre o caminho para o Mundial. Foi a primeira vez que Portugal lá chegou, conseguiu às custas de uma seleção fortíssima como era a Checoslováquia na altura. Exatamente. Ganhámos esse jogo 1-0, aos 26 minutos jogávamos com 10, José Pereira defendeu um penalti, o senhor Otto Loures chegou no intervalo, faz uma palestra brilhante, que ainda hoje me lembro perfeitamente, sobretudo, talvez porque estivesse cansado, fez individualmente uma palestra para cada um. Não dizendo muito sobre a própria função, mas a importância de cada um no jogo. E virou-se para mim, era eu um miúdo, e disse-me: Guri, vou dizer uma coisa para você vai jogar como quiser. Eu acho que ele estava cansado já. E só me quis dizer isto. É claro que eu cresci quase 2,14 metros. Porque é um voto de confiança para um adolescente que está num jogo de grande responsabilidade, em que o nosso querido Eusébio faz um golo daqueles de morrer. Vai por ali fora, manda a bola para um lado, vai buscar por outro. E chutou exatamente num ângulo mais fechado, onde ele se encontrava. E, obviamente, que são recordações simplesmente extraordinárias. Apenas lembrar que, naquela altura, apenas 16 equipas eram apuradas para um Mundial. Hoje são 3 vezes mais. Isto não quer desvalorizar de maneira nenhuma aquilo que é o apuramento de Portugal. De maneira nenhuma. Há uma carreira extraordinária destas novas gerações. Não podemos... Claro. Agora, como é lógico, é mais acessível. Então, por causa de ser mais acessível, será que pensam
Então temos que fazer aqui um brilharete. É isto que se está a pensar que eles podem fazer. Na altura que era mais difícil, que conseguiram da maneira que conseguiram, quais é que eram as vossas expectativas para este primeiro Mundial? Bom, nós assim, um bocadinho por trás dos nossos olhos, havia ali qualquer coisa dentro que nós éramos capazes de fazer. Não esquecer que o Benfica já era campeão europeu, o Sporting já tinha vencido aquilo que é hoje uma Liga Europa, portanto havia aqui gente, É verdade. com vocação para o jogo. E depois era um desafio, era uma nova experiência. Sim, nós já tínhamos estado em grandes estádios no mundo inteiro, etc, etc. A Checoslováquia daquele tempo, depois as ligas que nós ganhámos. Quer dizer, nós já tínhamos um capital, não só de experiência, mas um capital de reconhecimento, pouco ainda, mas já havia algum. Quando nós vamos para o Mundial, quem está à nossa espera? Praticamente ninguém. Não há jornalistas. Havia os senhores da bola, o senhor Vítor Santos, o senhor Farinha, o senhor Aurélio Márcio, etc, etc. Esta gente, com o nosso grande querido e amigo Nuno Ferrari, que era o homem que ia depois para o estúdio fazer as fotografias, que era uma cegada do Del, e ele lá conseguia. Portanto, nós tínhamos quem? Os nossos. Os dos outros não estavam lá, porque nós não éramos a grande expectativa para o adepto. Eram outros. Era o Brasil, a Argentina, a Alemanha, os tradicionais candidatos. Portugal intromete-se nisto tudo. Pois. E o que é que acontece? A partir de determinada altura, nós conquistamos o adepto inglês. Porquê? Porque ele sempre foi, primeiro, com grande cultura desportiva, segundo, com olhos de ver. O que é que eles viam? Viam qualidade. E viam o futebol, aquele futebol ofensivo, aquele atrevimento, até mesmo às vezes a surpresa daquilo que era o toque, daquilo que era o drible, daquilo que era o pensamento do jogo. E depois ainda tínhamos um rei, chamado Eusébio. Ora, isto tudo junto fez que fôssemos por aí afora. Foi de tal maneira que nós conquistámos o adepto tradicional e aquele talvez com mais experiência do jogo, que foi o adepto inglês. É verdade, esta era uma equipa estreante em mundiais, mas cheia de jogadores com muita experiência já internacional, já conhecidos, já habituados a jogar juntos. Então a frente de ataque da seleção portuguesa foi sempre a mesma durante o Mundial. Há ali aquele sexteto que é muito difícil de repetir todos os portugueses, e que eu costumo dizer assim desta forma: Jaime Graça Coluna, José Augusto Torres, José Simões. Este sexteto, não vamos aqui embandeirar em ar que nosso do tempo é que era bom, não, vamos deixar disso, porque o grande jogador é intemporal. Porquê? Porque tem o relacionamento com aquilo que é arte em movimento, que é preciso ter uma inteligência específica para se relacionar. Nós podemos dar aqui este exemplo, Marco, vou aqui partilhar consigo. Quantos jogadores você vê com excelente relação com a bola, mas têm um bom relacionamento com o jogo? Esta é que é a questão. Porquê? Porque o jogo é uma arte em movimento. Portanto, ou o meu amigo percebe o jogo e atua relacionado com o jogo, ou então não joga bem. Ou chega atrasado, ou pensa não o suficiente, porque o jogo é um jogo de pensamento. Quem não souber pensar o jogo não pode jogar. Joga, mas joga mal. Ora, tudo isto são exigências tremendas que eu costumo dizer que Deus dá um pouco o dom disto tudo, porque isto não se ensina. Alguém dá o dom? Não. O treino acho eu, o treino é o treino, pois é, mas há uma outra coisa que vai muito mais para lá do treino, que é o ensino. Nós verificamos que os jogadores estão todos muito bem treinados. Quem é que não é um grande atleta hoje? Quem é que não é mais alto? Quem é que não é mais forte? Quem é que não é mais rápido? Quem é que não é mais forte, mais físico? Tudo. Sim, senhor, muito bem. Mas estão todos muito bem treinados. A minha questão é esta. E estão bem ensinados? Esta é que é a questão que eu levanto. O treinador
Eu tenho um livro em casa, felizmente, de um grande homem treinador de basquetebol, Pat Riley, que na Europa é muito conhecido. Aquele senhor ganhou tudo, como jogador, como treinador, como dirigente, como tudo. Chegou presidente. Eu tive o prazer de o conhecer. E depois, mais tarde, ofereceu-me um livro que ele escreveu. E a determinada altura, já não me lembro a página, com certeza, mas li e diz assim: chegou o momento de os treinadores passarem a ser também professores. O que ele quis dizer com isto? Que é ensinar. Ora, eu vejo que há jogadores que não estão devidamente ensinados para eles terem um melhor relacionamento com o jogo e jogarem bem. O Otto Glória era o vosso professor também? Eu acho que ele foi. E foi por várias ocasiões. Primeiro, foi o homem que criou o profissionalismo em Portugal. Trouxe-o do Brasil e chegou a Portugal e disse: não, vamos todos ser profissionais. Foi o que ele fez. E depois, foi o homem que nos empurrou, que acreditou: não, nós vamos ganhar. Foi isso que aconteceu. Ora, este homem, com a grande experiência que tinha de conhecimento do treino, embora fosse pobre o conhecimento, porque naquela altura era assim, mas e os brasileiros têm muito jeito para isto, no relacionamento com os jogadores. A palavra adequada, no momento adequado. Até a palavra de humor, quando era necessário, para descomprimir. Ora, o Otto Glória foi, na minha opinião, o primeiro grande professor que nós tivemos. O grande homem astuto que percebia do jogo, mas psicologicamente era fortíssimo e nos dava essa palavra do caminho aberto. Duas personalidades distintas, uma mais de ordem psicológica e até manipuladora, o outro mais com aquela palavra do afeto. E eu acho que hoje nós estamos exatamente nas duas coisas, ou seja, o que é que se pode dizer e o que é que se deve dizer a um jogador. Dizer cultura de exigência sempre, mas não se esqueçam a palavra de afeto. É esta combinação que o ser humano precisa. O Otto Glória era esse homem de afetos, mas também era homem de palavra dura quando era preciso. Exatamente. Eu já ele que estava à frente. Exatamente. Eu vou-lhe dizer uma coisa que ele disse, ao intervalo, com a Coreia do Norte, e que nós estávamos a perder 3-2, chegou a 3-0, aquilo podia ser um descalabro. Certo. E o senhor Otto Glória chegou ao intervalo e diz, está gravado: vocês tiveram coragem de correr com os meus patrícios. Ok? E agora com estes, que a gente não sabe de onde é que eles vêm, são todos iguais. Sabe uma coisa? Se não ganhar este jogo, eu não vou com vocês para Portugal. Vão vocês, mas eu não vou. Veja a força destas palavras, o que elas significam. Parecem que até são, de certa forma, ofensivas. Não. Elas são aquelas palavras que entram dentro do coração da pessoa e que os agarra de tal maneira em que você vai buscar forças ou não tem. Foi exatamente o que o Sr. Otto Glória fez. Não sendo português, foi patriótico. E patriótico é um valor extremamente importante naquilo que é a nossa cidadania. Não podemos nunca esquecer isso. Não tenham vergonha de ser patrióticos. Se tiverem que pôr uma bandeira à porta da casa, ponham. Qual é o problema? O Glória também era um bocadinho assim, não é? Exatamente. Portanto, tudo isto ajuda. Não se pode pensar que agora já não é atual. Como se fosse tão antigo que a modernice ofende. Não. Há valores que estão sempre ligados a nós e nós devemos sempre respeitá-los. Falámos um bocadinho do Otto Glória, fala-me um bocadinho desta equipa, da qual o António Simões fazia parte. Fala-me destes craques todos que andavam aqui. Eu às vezes costumo dizer isto, eu vou aqui partilhar com o Marco. Sim. Que é o seguinte: esta geração teve de tudo, não um pouco, teve de tudo muito. O que é que eu quero dizer com isto? Que tivemos um Hilário, um homem de uma consistência, de uma solidez, cujo primeiro trabalho era defender. Pois bem, foi exatamente o que ele melhor soube fazer. Depois nós tivemos um central chamado Vicente, que nos deixou há recentemente pouco tempo. Veja o tamanho dele, pequeno, rápido, é verdade. Mas muito mais que isso, foi rápido a pensar. E quando é rápido a pensar, o meu amigo chega primeiro.
chega primeiro vai ganhar a bola. Tivemos isso. E depois, 2 jogadores, embora não sendo brilhantes, que é o caso do Moraes e do Festas no lado direito, mas era o que faltava se alguém passasse por ali. E esta força da natureza daquele que não tem medo de nada, que se confronta, seja com quem for. Não é verdade? Que a gente pergunta, lá, então como é que tu vais marcar? Deixa eu ouvir. Ora, este espírito, eu quase que diria que é o espírito da ousadia, da odisseia, da bússola que não tem, mas que vai embora, que sabe, e que vai encontrar o caminho. Mas fizemos os nossos descobrimentos, foi com gente assim, destemida, sem medo de nada. Ora, tivemos isso. Até tivemos isso. Depois, o tal sustento, que eu já falei. E aqui o que é que acontece? O Jaime Graça, de uma forma, o Coluna já era de outra. O Zé Augusto jogava no lado, jogava no outro, sim, o Zé Augusto era mais, puxava a bola, tinha velocidade e ia-se embora. E eu tinha que o sentar, de vez em quando. Exatamente. Ora bem, depois tínhamos um homem a jogar no jogo aéreo, muito bom mesmo, não só pela altura que tinha, mas ser forte no jogo de cabeça não quer dizer que saiba jogar de cabeça. O jogo aéreo é só uma coisa, falta saber jogar de cabeça, certo. Que é outra. Não é só para marcar golo, jogar de cabeça. Então, quantas vezes o senhor José Torres metia a bola no senhor Eusébio e bom, chegar a ele, aquilo já se via aos postos e aquilo a ele. E depois tinha o nosso querido Eusébio, que era o objetivo do jogo que se chama golo, e era a essência do jogo porque também pensava. Tinha as duas coisas, por isso é que ele foi rei. Ora, mistura isto tudo, veja onde é que está o jogador perfeito. Estamos todos. Um bocadinho de cada um e ainda por cima depois ter o rei. Ora, damos isto tudo ao rei. O rei já lá tem mais qualquer coisa. Claro, então, nós estamos a jogar no quinto andar enquanto os outros andam já no resto, está a ver? Portanto, esta é a definição que eu dou, com centrais uns um bocadinho melhores que outros. A onda que me pareceu que, efetivamente, a igualdade de valor foi muito difícil para o selecionador e o treinador, foi nos guarda-redes. Exatamente, ficámos ainda um bocadinho aqui com o cravo na boca, para um bocadinho do Américo, que não fez jogo nenhum. Todos nós pensamos nisto. É claro que eu aprendi uma coisa na vida e no futebol que me ensinou, que eu vou partilhar aqui com o Marco, que é o seguinte: quando se perde, o melhor jogador é sempre aquele que não jogou. Está a perceber onde eu quero chegar? Sim. Ficam por aqui. Nessa campanha começou o Carvalho, depois foi o José Pereira até ao fim, não é? Exatamente. Havia o Américo, que o tal que nunca jogou, que se calhar eu deduzo das suas palavras que talvez pudesse ter sido a primeira opção na baliza ainda portuguesa. Ainda hoje tenho pena que o Américo não tenha participado no Mundial. Tenho pena. Este difícil exercício de depois a seguir me perguntarem, mas Simões, desculpa lá, mas que jogo é que então tu achas que o América? Olha, sabes uma coisa, exatamente aquele que perdemos, daquela maneira. Eu acho que aquilo com o América era capaz de ser diferente. Ficamos com esta dúvida. Vou ainda ser mais especulativo. Sim. Quer dizer isto. Até que ponto é que chegaria Portugal se já houvesse substituições nessa altura? Reparem, o Marco abriu com 9 golos e 2 sofridos, 3 jogos. A 30 minutos do fim já estávamos 3-0. Eu, o Eusébio e companhia. O Autoglório não tirava a gente, não nos poupava. Imagino que é 3 em 3 dias jogar e tirar 15 minutos de cada jogo antes de ele terminar. Quer dizer que eu, ao fim de 4, 5 jogos, não tenho uma hora menos nas pernas. Então, isto vai-me ajudar a cabeça e tudo o resto a jogar contra a Inglaterra. E eu acho que aqui, embora seja especulativo, como é lógico, mas imagino o que é ter 5 substituições a ganhar 3-0 aos 61 minutos. Então, há algum treinador que não vai poupar alguns jogadores, com certeza que sim. Portanto, eu deixo isto no ar, o mérito está lá, faltou-nos muito pouco para ser campeões do mundo, que eu diria, terminava com esta frase, que é o seguinte: não foi nenhuma mentira o sucesso de Portugal no Campeonato do Mundo de 66. Não se pode dizer que não correspondeu ao valor dos jogadores, mas não correspondeu àquilo que é
o valor do futebol português comparado com os outros os grandes países. Esta é que é a grande verdade. Nós enfiámos ali qualquer coisa que até ali nunca tinha sido possível. Bem, já agora vou apelar aqui um bocadinho também. Por favor, agora no próximo, vejam lá se conseguem fazer melhor, não é? A verdade é que ainda nenhuma seleção portuguesa em mundiais conseguiu fazer melhor que vocês. Pois não se espera, eu estou ansioso, porque eu vejo nesta seleção, eu direi até nesta geração, valor por todo lado, talento que nunca mais acaba, não é? E então, vamos imaginar, Marco, nós dois estamos aqui a conversar, e o que é que vamos pedir a esta gente? Então, não temos legitimidade para dizer assim, ouçam lá, talento têm vocês. Vocês sabem jogar, sabem chutar, sabem passar, sabem pensar, sabem fazer isto tudo. Já o provaram. Jogam em grandes clubes de grande referência no mundo. Bom, façam uma coisa. Ponham nisso tudo que vocês têm uma alma cheia de vontade e de querer que nunca mais acaba. Não vão ganhar? Vão ganhar, vão. Acreditem nisto. Muito bem. Vamos entrar diretamente agora na campanha, nos jogos que Portugal foi fazendo. Primeiro jogo, 3-1 à Hungria, em Old Trafford, 2 de José Augusto, 1 de José Torres, 3 gols de cabeça. Logo aos 2 minutos, Canto Simões, Augusto de cabeça 1-0. Grande entrada. É verdade, eu estive a fazer a minha revisãozita e marquei com o pé direito do lado esquerdo, o que é muito normal hoje, não é? E o golo. Eu pus a bola, portanto, quando há sucesso, quer dizer que nós fizemos as coisas bem. Às vezes acontece que o nosso passo não é perfeito, mas quem o recebeu resolveu fazê-lo perfeito. E esse passo fica valorizado. Ora, logicamente nós tínhamos vários jogadores que jogavam muito bem de cabeça. Vários. Então, logicamente que o Otto Glória e outros treinadores dizíamos, ponham lá, nós temos gente que sabe jogar. Quer dizer, nós tivemos essa felicidade. Eu vou dizer com toda a sinceridade, de todos os jogos que fizemos no Campeonato do Mundo, esse, Portugal, Hungria, tivemos a nossa pontinha de sorte. Tenho que o dizer, porque de facto, ainda hoje eu digo, quase os 4 grandes avançados daquela equipa. Bené, Alberto, Farcas e Rakosi. Veja bem, que jogadores fantásticos. E nós, de facto, conseguimos vencer uma grande equipa, não tenho dúvidas nenhumas. Aquele jogo foi lindo de ver. Porquê? Porque o grande valor estava do meio campo para a frente de cada um. Ora, cada vez que a bola aparecia e que estes jogadores participavam, era outra coisa. É como se estivesse a ver um filme e depois aparece aquelas partes do filme que o apaixona. Foi um bocadinho isso. E nós tivemos essa felicidade de ganhar uma grande equipa. Aliás, a equipa que depois, logo a seguir, afastou praticamente o Brasil no segundo jogo. Certo. Portanto, grande início de Campeonato do Mundo contra uma grande seleção. Depois confirma-se 3-0 à Bulgária. Começa com um autogol. O que é que se lembra desse jogo? Esse jogo foi o jogo, teoricamente, era o mais fácil e se tornou também mais fácil. Nem sempre a teoria está certa ou o que acontece corresponde à teoria daquele. Curiosamente, no jogo com a Bulgária assim foi. Nós fomos nitidamente superiores em todos os aspectos. Acho, com toda a sinceridade, quando chegámos ao 3-0, abrandámos um bocadinho, andámos por ali, e eu acho que de uma forma inteligente, porque 3 dias depois tínhamos o Brasil. Lá está. E aqui teria dado jeito poder haver substituições. Sim, sem dúvida. Com 3-0, eu não sei, mas é uma coisa que se pode ver, 60 e tal minutos, uma coisa qualquer, certo. 70 por aí, 3-0. Bom, acontece que alguns jogadores não seriam necessários irem até ao fim, não é? Claro. Poupar energia e, portanto, até porque o Brasil teria que nos vencer por 2 gols de diferença para seguir em frente. E o Pelé não jogou contra a Hungria, magoou-se contra a Bulgária, no primeiro jogo, até faz uma ruptura de ligamentos. Eu digo isto com toda a convicção, com toda a verdade, porque eu encontrei Pelé depois disso, tive a oportunidade de, nos Estados Unidos, conversarmos abertamente, muito tempo, por várias vezes. Eu fiz a pergunta direta a Pelé, e ele tratou-me sempre de uma forma muito carinhosa,
Veja bem como ele me tratava. Ó baixinho. Deixem-me partilhar convosco. Ó baixinho, você, eu não podia jogar. Estava com ruptura. Antes do jogo com Portugal. Antes do jogo com Portugal, porque returei no primeiro jogo logo contra a Dinamarca. Ele não joga contra a Hungria, perderam. Pois. Bom, e depois, desesperadamente, e na minha opinião, também um pouco, não ingenuamente, o Pelé é enfiado num jogo por uma questão psicológica. Porque é o Brasil que precisa de Pelé, é os companheiros que precisam de ver o Pelé equipado para jogar. O Pelé entrou em campo ao pé coxinho. O Pelé, cada vez que fez apoio, quis fazer apoio na perna direita, fazia a coxear e tocava na bola com o pé esquerdo. Era assim que ele andou a jogar. Depois há aquela entrada do Moraes, que eu acho que é precipitada, que não faz nenhum sentido, que o povo brasileiro explora, devo dizer aqui para saberem, eu tenho um irmão gêmeo que vive no Brasil há dezenas de anos, e me contou e me falou, eu próprio tive a possibilidade de falar com Pelé e com outras pessoas, e efetivamente o Brasil quis se agarrar a isso. Mas o Brasil não tinha condições, naquele dia, com aquela equipa, de poder vencer Portugal. Mas, aos 8 minutos, ou o que é que foi, mas eu não sei se é verdade, mas parece que 8 ou 10 minutos, eu fiz lá aquele golito de cabeça, ou manga, exato. Foi aos 15. Aos 15, pronto. Então, mais atrapalhou o Brasil, porque nós marcámos primeiro. E é um golo, e às vezes eu explico como é que foi o golo, assim, mas às vezes perguntam-me, a curiosidade, e eu digo, olha, faz uma coisa, quando o Eusébio se entrostou, e que o Manga bate no peito e vem para a frente, e eu vejo ele fora da baliza, e eu só penso em fazer-lhe um chapéu. Porquê? Porque a bola vem morta. A bola não veio com força, para eu poder dar com força de cabeça. Pois. Não é? Então digo assim, vou fazer aqui um chapéuzinho, e que saiu bem. Desculpem a minha intenção, mas... É extraordinário a jogada. Eu estive também a rever esses lances todos para esta entrevista, e a jogada começa com o Simões ali a sentar os brasileiros ali na esquerda, mete no Eusébio, vai a correr para a área, o Eusébio manda a bola para a área. Sente-se um chute, uma coisa qualquer, sei que o guarda-redes, a bola bate no guarda-redes, eu não sei se é com as mãos ou se é com o peito, é com o peito, salta. E vai-lhe da direção da cabeça. Pois, e eu vejo fora da baliza, e eu pensei assim, só posso fazer um chapéu e tal. E aquilo veio-me à cabeça, e ele, atrevidamente, lá vou eu, e faço no chapéu. E é de facto um golo muito giro, porque, em primeiro lugar, porque eu fiz muito poucos golos de cabeça. Em segundo lugar, depois trata-se no Campeonato do Mundo. E em terceiro, ainda é contra o Brasil. É muita coisa para não se deixar de falar. De facto, é verdade. O que houve ali foi aquele hotel muito íntimo, muito confortável. Nós estávamos ali todos os dias uns com os outros. Tínhamos sempre que criar alguma coisa para passar o tempo, porque treinávamos, depois tínhamos... E depois isso deu e confirmou aquilo que era a excelente relação de todos. Benfica, Sporting e Porto estavam ali. Até estava um rapaz no Leixões, Manuel Duarte. 2 do Belenenses, do Vitória de Setúbal, que depois iria para o Benfica ou já me exatamente. Portanto, todos nós nos conhecíamos uns aos outros. E aquilo era o desafio para todos. Depois desta fase de grupos em que Portugal sai com o melhor ataque daquela altura, né? até àquela fase, 9 golos marcados, futebol vistoso, espetacular, ofensivo, como disse o António, a captar a imaginação e a atenção do mundo. Exato. Como é que vocês se sentiam? Sentiam-se prontos para ganhar o Campeonato do Mundo? Depois de abaterem o Brasil e a Hungria, por exemplo? Bom, entretanto, parece a Coreia do Norte nos atrapalhou ali um bocado, não é verdade? Mas eu estou a falar depois daqueles 3 primeiros jogos, antes do jogo da Coreia. Qual é que era o vosso estado de espírito? Bom, a ideia, e o Otto Glória conversou connosco. Lembro-me de ter tido uma palestra no hotel muito interessante, em que, mais uma vez, ele acentuou a possibilidade de ficarmos na história. E admitiu perfeitamente que podíamos ser campeões. É ele o primeiro, não o único, mas é ele o primeiro a falar na conquista do Campeonato do Mundo. Porque ele dizia assim, o que é que falta muito fazer? Sim, é verdade, dizia ele. Pois é, mas tudo o que falta fazer vocês já fizeram.
vamos a isso, vamos repetir. Nada o que falta fazer que vocês não saibam fazer. Foi um bocadinho esta mensagem. Isto entrou nas nossas cabeças. Jovens, sim, mas também ao mesmo tempo com muita maturidade na equipa, não é? Começando pelo Mário Coluna, que foi de facto o nosso grande líder. O Simões era o mais novo da equipa. Eu era o mais novito. Pronto. E então, esta mistura de irreverência. O talento, esse, parece que não é não ter fim. O que me pareceu sempre foi que não havia dúvidas que ia estar presente. Porque depois era contagiante. E eu lembro perfeitamente até o intervalo, o que era a atuação do Sr. Autoglória, em que ele próprio era a demonstração de tudo aquilo que nós éramos capazes de fazer. A mensagem foi sempre de encontro, façam. E mais, o Autoglória teve a grande virtude de também fazer isto, que é, libertem-se, divirtam-se. Tudo isto, com aquele sotaque brasileiro, confesso que tem uma influência direta, e que nós próprios, às vezes, por trás do treinador, comentávamos, o homem tem razão, o homem... Quer dizer, nós gostávamos de ouvir o Autoglória. O que é que vocês sabiam desta seleção da Coreia do Norte, antes de jogarem contra ela? Tinham visto os jogos? Que informações é que tinham desta seleção? Muito pouco. Aliás, eles próprios, acho que eles também sabiam muito pouco sobre eles próprios, acho que ficámos totalmente surpreendidos com o resultado em que eliminaram a Itália. Nós vimos esse jogo, porque esse jogo acho que foi um dia antes de nós jogarmos, ou um dia depois, uma coisa qualquer. Sei que não foi no mesmo dia que jogámos contra o Brasil. E a verdade é que ficámos surpreendidos. Havia um número 8, tinha uma joalheira elástica, tal. Havia 3 ou 4 que tinham. E nós fixámos esse jogador, número 8, que jogava muito bem mesmo, muito rápidos. E depois, cada vez onde estava a bola, estavam muitos, E aquilo tornava-se completamente difícil. Apanharam-nos, por mais que o Sr. Autoglória nos tenha falado, e falou, não entrou nas nossas cabeças. Não entrou totalmente. Cá está o preço de quando se menospreza o adversário. Foi o que aconteceu. E, portanto, felizmente acordámos. Mas como é que se encara um jogo em que se entra a perder por 1-0 no primeiro minuto? Pois, em qualquer circunstância ou em qualquer momento das nossas vidas, se nós, a sair de casa, tropeçamos e caímos, começa mal o dia. Ora bem, pronto. Isso é um bocadinho assim. Nós entramos em campo e parece que nos atropelámos a nós próprios, não é? Portanto, há aqui, logicamente, qual é a palavra tradicional que se diz? Falta de concentração. Coreia 2-0. E depois nós tínhamos chegado à área do adversário até com uma relativa facilidade. Eu lembro-me de falar com o Eusébio e dizer, Eusébio, a gente vai fazer gol, Tu estás a entrar com uma certa facilidade, estou-te a entregar a bola, vamos fazer golo, isto é uma questão de tempo, e tal. Mas, entretanto, veio 3. Pois. Isso, 25 minutos de jogo. Ora bem, e o Eusébio a falar Landim, lá, moçambicano, não é? A dar uma grande bronca no Hilário, porque o coreano passou a bola entre as pernas do Hilário, foi buscar no outro lado, e o Eusébio dizia, mas o que é isto, mas o coreano passa-te a bola por dentro das pernas, completamente danado, não é? E o Hilário a querer responder, mas o que queres que eu faça e tal? Bom, tudo isto, imagine, está dentro do campo, nós um bocado já zangados, não temos tolerância para ninguém, e é ali a revolta que se dá, não é verdade? E depois vem o penalti, vem o 3-2, e aí, quando chegamos ao intervalo, o Sr. Autoglória faz aquela grande proleção, é uma coisa brilhante mesmo, a tocar-nos, a entrar-nos dentro de nós, não é? Voltando ainda neste jogo, perder 3-0 aos 25 minutos, Eusébio faz 3-1 aos 28, 3-2 de Eusébio ao intervalo, antes do intervalo, é com esse resultado que vão para a segunda parte que Portugal domina. Eu acho que com toda a sinceridade. Agora, claro, eu posso fazer o meu pequeno
discurso na confirmação da reviravolta. Certo. Com certeza, isto é fácil. Eu quero saber, o António Simões consegue meter-se na pele do Simões de 22 anos naquele dia em Liverpool, e como é que nós vamos dar a volta a isto? O que é que pensava na altura? Olha, confesso, que me lembro e que marcou, e eu saí de lá enorme, com um espírito grande, sem medo. É realmente a palestra do autoclave. Eu sou um miúdo, tenho ali 22 anos de idade, já tenho alguma experiência, sim, mas estar a ouvir um homem de afetos, estar a ouvir um homem que tem toda a legitimidade para nos pedir muito mais que aquilo que fizemos até ali. Aliás, nós, durante muito tempo que ali estivemos a ouvir aquela palestra, fez sempre parte das nossas conversas. Sempre. Porquê? Porque é marcante. E, de facto, estamos num jogo no qual os ingleses sabiam que quem ganhasse aquele jogo é que iria jogar contra a Inglaterra. Começaram por aplaudir os coreanos, logicamente, mas devo dizer aqui uma coisa. Quando termina o jogo, nós ficamos ali um bocadinho perfilados e tal, os ingleses levantaram-se e aplaudiram aí a seleção de Portugal. A mesma coisa que fizeram no Wembley, no Portugal e Inglaterra. O jogo contra a Coreia, acha que foi o melhor jogo da carreira do seu amigo Eusébio? Eu vi o Eusébio fazer jogos, é muito difícil. Certo, viu? É difícil fazer porque ele fez muitos jogos espetaculares. Eu vi-o jogar em Montevideo contra o Peñarol, eu vi-o jogar contra a ex-Checoslováquia, eu vi-o jogar contra o Real Madrid aqui, que ganhamos 5-1. Coisas que ele fez, simplesmente extraordinário. Mas eu acho que o Portugal-Coreia é a consagração do Eusébio. Porquê? Porque é um jogo universal. É uma competição que o mundo inteiro vê. E o Eusébio fez jogos iguais àquele. O que não fez foi numa competição tão importante como aquela. E é a combinação do que ele fez com a competição de grande dimensão que o faz no pedestal. Quer dizer, no que a gente diz, foi o melhor jogo. Bem, ele fez 4 golos, também ajuda. Um deles simplesmente extraordinário, sobre o lado esquerdo, e que ele toca, vai por ali afora, 13 ou 14 vezes dá um toque na bola, e depois, não muito contente do primeiro que lhe deu, ainda há o segundo que ainda lhe deu mais forte, e estou eu por trás dele a apontar com os meus deditos para a marca da grande penalidade e tal. Eu vi logo que era penalti. Eu acho que esse jogo é a consagração dele. E mesmo assim o Eusébio, ainda meio a coxiar, vem da linha de fundo e ainda vai lá para a marca de penalti. Marco, eu fui ter com ele, estava ele no chão, ainda, e eu fui lá e tal, e assim, olha lá, tu tens que marcar o penalti, olha lá, tu tens que estar bom para marcar o penalti e tal, porque tinha que ser ele, não é? Ainda nesse jogo, um detalhe que eu reparei foi que eu tive, como disse, estive a rever, sobretudo este jogo, viu na totalidade em preparação para esta entrevista. E um dos pormenores que eu reparei é que nos 3 primeiros golos não há festejos. Ninguém festeja. Só a partir do 4º é que se juntam todos a abraçar. Olha, ainda bem que o Marco disse, porque eu também não tinha reparado nisso. Sabe que quando o Eusébio vai ou lá dentro da baliza e traz a bola, ele fez isso mais que uma vez. E eu às vezes acompanhei-o. Há imagens, há uma fotografia lindíssima e estou eu com ele dentro da baliza com a bola. Então, havia uma cumplicidade entre nós, uma coisa. Bastava olhar, ou mesmo às cegas, não é? Portanto, não era só a cumplicidade, era a compreensão do jogo entre os dois. E não vi tempo a perder. Esta aqui é a grande verdade. Portanto, havia não a pressa de fazer bem, mas a pressa de jogar bem. E, portanto, o Eusébio sabia que nós estávamos contra o tempo. Era recuperar o resultado no tempo que existia. O Eusébio tinha uma paixão pelo jogo enorme. E depois tinha uma outra coisa que eu muito gostei de Juvenel, que era a celebração. E aquilo era contagiante. Contagiante com os que estavam ao lado dele, contagiante aqueles que lá estavam sentados a ver o jogo.
aquela maneira dele celebrar, dele saltar. E eu quase que diria, o Eusébio foi o jogo, mas o jogo todo. E também foi a celebração do jogo. Foi... Bom, então Portugal passou por um mau bocado contra a Coreia, saiu em glória, mas se calhar de pernas cansadas para o jogo que viria a seguir, não em Liverpool, mas em Wembley. O jogo com a Inglaterra, contra a equipa que seria campeã do mundo. O que é que aconteceu nesse jogo? Portugal fez o pior, provavelmente o pior, de certeza, o pior jogo desse Mundial. Porque o que aconteceu nesse jogo? Bom, sem dúvida, embora tentássemos com que o cansaço não nos afetasse psicologicamente, a verdade é que nós não nos apresentámos nas más condições. Sem dúvida nenhuma que o desgaste psicológico, físico, técnico e profissional do jogo com a Coreia teve influência no jogo com a Inglaterra. Quem ouvir eu dizer isto é capaz de dizer uma boa desculpa, mas não foi. Não foi. Tal e qual como eu aproveito para desmistificar que o jogo que fizemos no Wembley já estava marcado desde o início na programação, no calendário do Campeonato do Mundo de 1966. É mentira que nos levaram para o Wembley porque não quiseram jogar em Liverpool. Isso não é verdade. Não se agarrem a isso. O que é um facto é que a Inglaterra acabou por ser campeã do mundo, ou seja, nós perdemos com os campeões do mundo. Dá-nos algum conforto? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que Portugal tinha uma equipa mais excitante, com mais capacidade que a Inglaterra. Agora, eles organizaram-se, sabiam que tinham que defender muito bem, estavam com muito mais energia do que nós. Portanto, houve aqui uma influência, não tanto de caráter técnico opcional, mas sim daquilo que era a capacidade física, que naquele tempo, mais que hoje, teve influência, sem dúvida nenhuma. O António sentia-se cansado, mesmo antes de... Ou seja, sentiam-se todos um bocadinho mais cansados, com as pernas um bocadinho mais pesadas. A partir de determinada altura, sim. Não é verdade que antes dos jogos estávamos todos cansados. Isso não é verdade. Nós conseguimos recuperar, em parte. Eu não sei se percentagem é que lhe posso dar, mas há uma coisa que eu lhe garanto. Quando entramos ali nos 60 e tais minutos, é a altura em que, de facto, a exaustão pode-nos apoderar de nós. E os reflexos não são os mesmos, a forma de reagir também não é a mesma, e aí perdemos um pouco de competitividade perante uma equipa que estava organizada, sabia jogar, tinha bons jogadores, metade deles grandes jogadores, sem dúvida. E depois, aquilo que era o grande estímulo de estarem a jogar em casa, poderem ser campeões do mundo. E eu até acho que a Inglaterra teve medo de Portugal. Confesso que eu vi isso um pouco espalhado pelo campo. Só que à medida que o tempo foi passando e tiveram a facilidade de marcar primeiro, ou que têm uma influência psicológica tremenda a jogar as meias finais em que você marca primeiro, tudo isso foi em desfavor, mas sem nunca tirar mérito ao adversário. Não devemos fazer isso. Perdemos contra uma grande seleção, perdemos, apetece-me dizer mal. E digo mal porque acho que ainda hoje eu penso assim. Portugal foi a melhor equipa daquele Mundial. E isso, desculpem lá, mas nem é mentira. Depois de perder a meia-final, como é que ainda se encontra motivação para ir ao jogo do terceiro lugar? Marco, grande questão. E é o tal jogo que ninguém quer jogar. Mas eu acho de termos terminado no pódio é justiça. É o grande reconhecimento do melhor futebol jogado nos anos 60, em que, embora Portugal não tenha sido campeão do mundo, não chegou à final, mas chegou à medalha. E isso traduz e é justíssimo para o valor daquela geração. Confesso que muito eu gostaria de ter a medalha de ouro em casa, mas tenho lá qualquer coisa que me diz que alguma coisa foi bem feita. Eu acho efetivamente que Portugal, naquele campeonato do mundo, fez um mundo falado de Portugal, onde havia atitude de marginalidade.
Portugal era até um país ostracizado com a guerra em África. E vai para um campeonato do mundo com gente da África e faz o que faz. Não deixaram de nos criticar até pelo regime ditatorial que nós tínhamos em Portugal. Mas por algum tempo se minimizou, falando do brilhante conquista, da brilhante conquista. É verdade, falaram de nós. É verdade que deixaram de dizer mal de nós, para passarem a ter respeito por nós. Já disse e repetiu, e eu concordo consigo, esta foi uma grande geração do futebol português. Porque é que esta geração não continua a marcar presença nos grandes palcos, em europeus e em mundiais? Pois é, essa é que é a grande pergunta. Como é que é possível? Como é que é possível? 4 anos depois, em 70, não conseguimos o apuramento. Sim. Começou logo mal, perdemos em casa com a Suécia. Começou logo mal aí. E parece que foi contagiante. Acho que a geração a que eu pertenci só fez metade do trabalho. Faltou outra metade. Tinha, não a obrigação, porque ninguém tem a obrigação destas coisas, mas tinha valor, tinha reconhecimento, tinha experiência, tinha talento para ir mais longe. Outra vez no Campeonato do Mundo. E seria, na minha opinião, embora um campeonato talvez mais difícil a seguir, porque o Brasil apresenta-se uma equipa fora do comum, completamente. E é campeão. E é campeão. Agora, não há dúvida nenhuma que poderia ser mais outra grande oportunidade. Estamos com a bandeira no alto e o hino no mais alto possível, e tudo isso trazer prestígio para Portugal. Porquê? Mas porquê é que isso não aconteceu? Eu acho que, com toda a sinceridade, há aqui responsabilidade do que é o planeamento, do que é a organização, do que é o calendário adequado para todo. E, ao mesmo tempo, aquilo que deixa desconfiados, como não estamos habituados a ir tão longe, então parece que fica ok assim. Não. Agora é visível que nós já estamos tão habituados, embora seja relativamente mais fácil. Mas há uma continuidade, não é? Há uma continuidade, sim, indiscutível. E eu acho que tem muito a ver com aquilo que é o conhecimento de várias vertentes que são muito importantes, que é organização, planeamento, os jogos se preparam para a própria competição, o conhecimento mais profundo, sobretudo do treino, tudo se tornou depois muito mais perto de conhecer aquilo que se devia fazer. O que acontece em 66 não é muito planeamento, não é muita organização, é a espontaneidade de um talento puro. Sim. E que fica tudo junto ao mesmo tempo. Imaginem uma coisa destas, num país tão pequeno comparado com os outros, e que traz para dentro do campo arte, talento, saber e mais uma vontade enorme. Eu não quero dizer que 4 anos depois não tivéssemos vontade. A questão é que essa vontade não acontece porque efetivamente o planeamento e a organização parece que afasta essa vontade. É, na minha opinião, a responsabilidade de todos. Sempre me pareceu um bocadinho um desperdício, porque o Simões, jogadores como o Simões e como o Eusébio ainda estavam no auge competitivo. Completamente. Eu tinha, portanto, 26 e o Eusébio tinha 28. Imaginem, estávamos num período fantástico, não é? Maturidade, até, tudo. É um desperdício. Não tenho dúvidas nenhumas, foi um desperdício. E podemos até dizer, por culpa, um bocadinho de todos nós. Ou seja, não é só o planeamento, não é só a organização, também é os jogadores, também é os treinadores. Mas ainda assim, tudo o que aconteceu em 66 e foi brilhante, e foi, digamos, o sol, de 20 anos depois, é uma sombra gigante que acontece naquele Mundial do México, também com o seu amigo e seu colega José Torres. A comandar, mas enfim, não vamos falar disso agora, isso fica para o próximo, para o nosso próximo episódio, que teremos outro convidado. Pois. Alguém que lá esteve. Alguém que lá esteve, exatamente. Neste caso convidámos o António Simões, porque o António Simões esteve lá no Mundial de 66. Do próximo teremos outro convidado, outro jogador dessa outra geração, que enfim, que depois também não teve continuidade, que também depois tivemos de esperar mais uns quase 20 anos até voltarmos a ter a seleção. António, muito obrigado por esta conversa e obrigado. Eu agradeço, porque assim dá-se a oportunidade e dá-se a conhecer o que é que foi essa gente.
E isso é muito bom e eu gosto imenso de partilhar e não há nada melhor que as pessoas podem fazer. Muito obrigado, António. Obrigado, Obrigado. Também.